falei lá embaixo, como eu já adiantei o assunto a você, hoje estamos aqui no estúdio com o Dr. José Gomes de Oliveira, que ele é uro-oncologista do Instituto Paulista de Cancerologia. E ele vai ficar com a gente durante todo o programa, fazendo um plantão de dúvidas. Então, qualquer dúvida que você tiver a respeito deste tema, câncer de próstata, pode mandar pra gente. Nós estamos esperando aqui a sua pergunta, revistadacidade.tvgazeta.com.br é o nosso e-mail. Tudo bem, doutor? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo à revista, viu? Bom, estamos aqui para falar sobre câncer de próstata, mesmo porque é um assunto que não se esgota, né? É sempre importante que a gente deixe os homens, não só os homens, acho que as mulheres também, sempre cientes da importância de fazer a prevenção, os exames preventivos e de ter aí uma qualidade de vida, porque afinal de contas as mulheres muitas vezes puxam os homens para esse estilo de vida melhor e mais saudável, né? E muitas são as atitudes que as pessoas podem ter para ter uma vida muito melhor e mais saudável. Primeiro, eu queria que você explicasse pra gente quais são as principais causas do câncer de próstata. Bom dia, Regiane. Bom dia, telespectadores. O câncer de próstata é uma doença definida como de origem genética. É interessante que se entenda de um modo global como isso acontece, mesmo porque nós sabemos que famílias inteiras são acometidas de câncer de próstata. É importante que se entenda muito bem este ponto, porque vai daí a necessidade de se fazer controles, principalmente em famílias em que nós temos acontecimentos de casos sequenciados. Então, quando você tem um parente direto, por exemplo, um pai que foi acometido pelo câncer de próstata, é importante que desde cedo esse filho já comece a fazer a prevenção. Sem dúvida alguma que nós podemos determinar alguns parâmetros que podem ser seguidos tanto pela população masculina de um modo geral, como para essa população específica onde existem casos frequentes. Na população geral, recomenda-se que os homens com mais de 45 anos iniciem seus exames para controle e diagnóstico precoce de câncer de próstata. Nós sabemos que o câncer de próstata não é uma doença que seja prevenível, não se previne o câncer de próstata. O grande recurso que nós temos é diagnosticar precocemente e tratar esses pacientes. As famílias em que acontecem casos sequenciais, os homens devem começar a tomar este cuidado já aos 40 anos. Para a população geral, aos 45, para as famílias onde acontecem casos de câncer de próstata, aos 40 anos. Também se sabe, isso é em estudos feitos nos Estados Unidos, que pacientes afrodescendentes têm tumor mais cedo e esses tumores são mais agressivos. Extrapolando para a nossa população, nós podemos também recomendar que os afrodescendentes também comecem a fazer o seu controle para diagnóstico precoce aos 40 anos. Esta é uma recomendação geral e é uma recomendação da AUA, que é a Associação Urológica Americana. O senhor comentou que o câncer de próstata não existe uma prevenção que pode ser feita, mas é sabido que existem algumas substâncias que a gente ingere, até mesmo através da alimentação, algum estilo de vida, muitas vezes sedentário, sem atividade física, que isso pode ajudar ou até mesmo acelerar o desenvolvimento do tumor, se a pessoa tiver já uma predisposição ou não? Existe, na verdade, uma tendência, como todas as doenças degenerativas, se utilizar os antioxidantes como elementos que podem contribuir para retardar ou prevenir de algum modo essas doenças degenerativas. E isso também vale para o câncer de próstata. Nós sabemos que todos os derivados de frutas, legumes que têm caroteno, eles contribuem para, de algum modo, diminuir a incidência. Mas, na verdade, não existe nada que previna. Quando você vem com uma deleção que determina que você possa vir a ter um câncer de próstata, você certamente tem que se preocupar. É o controle, então. Exatamente, fazer o controle para diagnóstico precoce. Nós sabemos que o câncer de próstata é uma doença basicamente controlada, uma vez diagnosticada precocemente. E isto é muito importante, porque o câncer de próstata é uma doença que realmente não acomete só o paciente, ela adoece toda a família. Sem dúvida. Ela atinge a população, o homem na sua fase mais produtiva,
Consequentemente, o paciente que vem a ter um câncer de próstata, o chefe de família que vem a ter um câncer de próstata, a família vai sofrer com a diminuição da sua renda familiar, logicamente. O Estado também tem problemas, porque esses homens deixam de contribuir e passam a ser também um peso para a Previdência. Ou seja, o câncer de próstata é uma doença que, de certo modo, quando acontece, ela interfere na vida de um grande número de pessoas do Estado, principalmente. Já estão chegando perguntas aqui, eu vou lembrar você que o plantão de dúvidas hoje é sobre câncer de próstata, sobre a saúde do homem. Você pode mandar sua pergunta pra gente, revistadacidade.tvgazeta.com.br. O Antônio está perguntando o seguinte, não tem a ver com câncer de próstata, mas sim com a saúde do homem, então vamos lá. Tomo fórmula, que é a finasterida e a doxazosina. Não é o nome do remédio, né? Não é o nome fantasia. É a droga. É a droga, tá? Então pode falar, ok. De 5 a 2 miligramas. E tenho sentido muito calor e frio. O senhor poderia me dizer se é um problema hormonal que ele está tendo? Na verdade, o senhor está tomando drogas para combater efeitos da hiperplasia benigna da próstata, que é um tumor prostático, mas na verdade é um tumor benigno. A finasterida, ela tem uma ação que, de certo modo, atrapalha quando se vai fazer diagnóstico precoce de câncer de próstata se utilizando o PSA, porque a finasterida baixa os valores de níveis circulantes do PSA. E a doxazosina é um alfa-bloqueador que, de certo modo, faz com que a bexiga se esvazie mais facilmente quando se tem um adenoma de próstata. Certamente, eu não sei qual a idade dele, mas certamente nessa faixa etária ele deve estar sofrendo alguma interferência hormonal que não precisa obrigatoriamente ser relacionada à medicação que ele tem usado. Tá, mas então dependendo da idade dele pode ser então o início da andropausa. Exatamente, esse é um outro tema interessante que acomete os homens também nessa faixa de idade. Ok, bom, eu vou deixar aberto aqui então para que você envie a sua pergunta, já estão chegando várias perguntas, lembrando que o Dr. José Gomes de Oliveira continua com a gente até o final do programa, ao vivo, até o meio-dia. Você pode enviar sua pergunta pra gente no revistadacidade.tvgazeta.com.br. A gente faz uma pausa muito rápida e volta já com a nossa revista. Até já. Bom, estamos de volta aqui com o Dr. José Gomes de Oliveira, que é uro-oncologista e ele é do Instituto Paulista de Cancerologia, do IPC. Ele está com a gente hoje para esclarecer as suas dúvidas a respeito de câncer de próstata e também sobre a saúde do homem. Então fique à vontade para mandar sua pergunta, o nosso canal direto já está aberto e ele vai ficar com a gente aqui até o meio-dia, tá? Então a pergunta pode chegar até o fim do programa, tranquilamente. Revistadacidade.tvgazeta.com.br, mas é claro que quanto antes você enviar sua pergunta, mais chance você tem de ter a sua pergunta respondida aqui, tá? O Luiz Carlos Manuel tá perguntando, doutor, bom dia para você também. Gostaria de saber se o câncer de próstata apresenta algum sintoma e o que mais é o causador da doença, quer dizer, quais são os outros agentes que podem, né, fazer com que a doença se manifeste. Obrigada a você também. Ele é de Brás do Suaçuí, é isso? São Brás do Suaçuí, Minas Gerais. Que legal, a audiência tá boa por lá também. Obrigada, gente. O câncer de próstata, na verdade, quando ele vem dar algum sintoma, ele é uma doença já avançada e já não confinada à próstata, consequentemente, difícil de se obter um resultado positivo com o tratamento. Tá. O importante, eu vou repetir, o mais importante em termos de câncer de próstata é o diagnóstico precoce. É procurar o médico antes que a doença já dê algum sintoma, porque quando ela está dando sintomas, na verdade, ela já é uma doença que está fora da próstata. Os principais sintomas, quando a doença está distante da próstata ou quando ela já está causando algum incômodo para o paciente, é dificuldade para urinar, aumento da frequência miccional, ou seja, o paciente passa a urinar mais vezes. Tá. E também ele aumenta muito o número de vezes que ele vai ao banheiro à noite. Mas esses são sintomas gerais e que não só o câncer de próstata, como a hiperplasia benigna da próstata, que é uma doença benigna, como diz o nome, também causa os mesmos sintomas. Então, o paciente não deve esperar para procurar o urologista quando ele tem sintomas. A doença, ela é controlável, tratável e curável quando é diagnosticada na sua fase mais inicial, na sua fase em que nós chamamos câncer de próstata confinado ao órgão, ou seja, ele ainda está dentro da próstata. Uma vez tratado, os índices de cura estão acima de 90%.
Então é nesta fase em que não há nenhum sintoma, que a doença deve ser tratada. Deve ser diagnosticada e tratada. Exatamente. Né? Então quer dizer, se tiver algum sintoma, significa que o câncer já foi além da próstata. Ele já está evoluindo. Pode já estar em outros então, quando órgãos. ele está evoluindo, ele pode ter acometido outros órgãos e certamente ele já será uma doença em que foge aquele princípio inicial, básico que nós temos, que é tratar a doença na sua fase mais primeira, onde você vai conseguir, com o tratamento, seja ele cirúrgico ou radioterapêutico, os resultados que tem como certeza praticamente a cura. Tá. Deixa eu repercutir com você um e-mail muito bacana que a gente recebeu aqui da Helenilda Miranda Silva. Estou assistindo um programa sobre câncer de próstata com o Dr. José Gomes de Oliveira, um ilustre filho da nossa cidade, Ipubi, que muito tem feito pelo povo, inclusive pelos homens, com o programa que ele tem aqui, Saúde do Homem. Muito se tem conseguido, muito se tem feito. Ipubi agradece. Olha que bacana. Você tem um programa lá com relação à saúde masculina também? Eu tenho um programa, eu desenvolvo nessa cidade, que foi a cidade onde eu nasci, um programa de saúde do homem. É um programa muito interessante, onde eu consigo controlar em torno de 2.000 homens anualmente fazendo o seu PSA. Eu consigo controlar e diagnosticar precocemente os tumores que aparecem nessa população. Esses pacientes são tratados e, consequentemente, eles se beneficiam da cura. É muito interessante porque o seu programa está indo muito longe. Nossa, fiquei muito feliz com essa informação. Porque, para você ter ideia, Ipubi é uma cidade que fica no sertão do Araripe, está a 700 quilômetros do Recife. Gente, que máximo. Então, você está com uma audiência fantástica. Poxa, muito obrigada ao pessoal de Ipubi. Um prazer enorme receber esse e-mail, saber que a gente está tendo alcance também até aí, né? Que bacana. E obrigada também por esse trabalho, pelo que parece que o pessoal está muito satisfeito e muito feliz, né? O programa de saúde do homem é um programa que visa exatamente isso, diagnosticar precocemente. Isto é uma diretriz do Ministério da Saúde e que todos os municípios brasileiros vão ter que implantar num período muito curto. Eu acho que a diretriz determina que até dezembro de 2016 todos os municípios tenham seus programas de saúde do homem, visando basicamente atender a população masculina que sofre de câncer de próstata. Tá. Atendendo aqui a pergunta do José Diniz, ele tem 48 anos e quer saber quais os cuidados que ele tem que tomar a partir de agora. São os cuidados, as recomendações que todo homem a partir dos 40 deve tomar, né? Ele deve simplesmente, anualmente, fazer um PSA. Dosando o PSA anualmente, ele não precisa fazer cada 6 meses, não, é anual. Ele vai construir uma curva junto com o seu urologista e uma vez essa curva se comportando normalmente, ele não vai ter problema algum. Qualquer desvio nessa curva de crescimento do PSA, ela será devidamente detectada pelo urologista, que vai indicar o caminho que ele deve seguir. É simples. PSA anual para todos os homens com mais de 45 anos, da população geral. E a partir dos 40 anos, para os homens em que na família já tem algum caso de câncer de próstata. Tá. Lembrando que o Dr. José Gomes de Oliveira continua com a gente até o meio-dia, então você pode continuar enviando a sua pergunta pra gente, revistadacidade.tvgazeta.com.br. Doutor, a gente já se fala, tá bom? Ok. Obrigada. Nada. E nós estamos de volta com o Dr. José Gomes de Oliveira para responder mais algumas perguntas que estão chegando, são muitas, inclusive. Eu quero deixar claro aqui que as perguntas que não forem respondidas agora aqui no ar, o doutor vai levar as perguntas e vai responder posteriormente ao programa, não é isso? Certamente. Tá joia. Inclusive a pergunta da Rosa Helena, viu, Rosa? Você mandou uma pergunta aqui com alguns números, alguns dados do resultado do exame. Pode deixar que o doutor responde pessoalmente a você, tá bom? Deixa eu colocar a pergunta aqui do Francisco. Oi, Regiane, parabéns pelo seu excelente programa. Muito obrigada, viu? Obrigada pela audiência. E também para o doutor por dar ótimas orientações para nós, tá? Obrigado. Agradecendo a nós aqui. Por favor, eu quero saber qual o valor do PSA que não precisa fazer exame de toque ou todos são obrigatórios a fazer. Ele tem 55 anos. Obrigado pela sua pergunta. Excelente essa pergunta. Isso vem de encontro a alguns desconcertantes mitos, né? Mitos em cima dos exames. Do câncer de próstata. Que compreendem isso, né? Vamos esclarecer o seguinte. PSA é o exame mais importante para que se suspeite de doenças prostáticas. Não só o câncer de próstata, como outras doenças prostáticas. O PSA é uma proteína produzida exclusivamente pela próstata. Então, qualquer alteração que se dê nos valores de PSA estão diretamente relacionados com alterações na próstata. Tá. O PSA isolado não tem valor algum. O PSA ele tem que ser seriado.
Por isso que nós recomendamos que se faça o PSA anualmente. Se constrói uma curva e se detecta alterações que possam, por acaso, estar acontecendo ao longo do tempo. Exatamente. Certo. Então, dosa-se o PSA. Não existe um valor determinado para o PSA para se dizer que o PSA está normal ou anormal. O PSA deve ser acompanhado e alterações acima de 30% da dosagem anterior requer um estudo melhor pelo seu urologista. Tá. Exemplificando, se nós temos um PSA de 2, que de um modo geral nos resultados de exames aparecem como sendo um valor normal para homens até 50 anos, se no ano seguinte esse valor mudar para 2,6, ou seja, um aumento de 30%, mesmo estando ainda dentro daquela margem dita pelos laboratórios normais, esse PSA deve ser analisado pelo urologista e o urologista vai decidir que encaminhamento ele vai dar para o seu paciente. De um modo geral, PSA que cresce acima de 30% ao ano deve ser estudado com cuidado. Tá. E o cuidado que se deve ter é se fazer a biópsia prostática, porque a biópsia prostática será o exame que vai determinar a doença que está acontecendo. Exatamente o diagnóstico preciso. Tá certo. Em relação ao toque retal, eu diria que o toque retal é um exame auxiliar. Faz parte do exame clínico, mas que não é decisivo porque a sensibilidade do toque retal está diretamente relacionado ao examinador. Tá. Assim sendo, examinadores diferentes têm sensibilidades diferentes. Tá. Consequentemente, vão chegar a conclusões diferentes. Eu prefiro trabalhar com números, porque os números não mentem. Então, use o seu PSA anualmente, dosado anualmente, construa sua curva de PSA e com isto você vai ter um acompanhamento seguro da sua condição prostática, seja ela benigna, maligna ou mesmo normal. Tá, e existem algumas palavrinhas chaves aí quando o assunto é exame de próstata ou câncer de próstata que ajudam as pessoas a ficarem mais aí atentas, né? Exatamente. Vamos falar dessas palavras. Prevenção. Prevenção para câncer de próstata não existe. Diagnóstico precoce, sim. Tá. O termo é diagnóstico precoce do câncer de próstata. Quem auxilia no diagnóstico precoce do câncer de próstata? Qual o elemento mais importante? É o PSA. O PSA isolado não tem valor. O importante é o PSA seriado, PSA dosado a cada ano. Tá. Depois, idade, faixa etária. Homens com mais de 45 anos devem anualmente fazer seu PSA, dosar o seu PSA. Uma vez alterado, procurar o seu urologista. Homens com mais de 40 anos que pertencem a famílias onde já tem outros casos de câncer de próstata devem iniciar a dosagem nessa idade. E por último, não temam o câncer de próstata. É uma doença que, uma vez diagnosticada precocemente, nós temos hoje recursos terapêuticos absolutamente confiáveis, cirúrgicos e radioterapêuticos. Câncer de próstata é hoje uma doença domada, uma vez diagnosticada precocemente. A chance de sucesso é muito grande, né? Sem dúvida alguma. É isso aí. Dr. José Gomes de Oliveira, uro-oncologista do Instituto Paulista de Cancerologia, muito obrigada pela sua presença aqui. Até uma próxima oportunidade, viu? E muito obrigada também a você que participou da nossa pauta, né? Das perguntas que eu vou encaminhar ao doutor agora para que ele responda pessoalmente a vocês, ok? Foi um prazer participar do seu programa, muito sucesso. Sucesso já consagrado nas manhãs de São Paulo. Obrigada, até uma próxima, viu? Muito obrigada. Eu vou ficar por aqui, porque agora eu vou pra cozinha, gente.